Mentiras de Locke Lamora, de Scott Lynch, apesar de se passar em um cenário medieval e ter elementos de fantasia, é na verdade um livro sobre golpistas. Assim como em filmes tipo 12 Homens e um Segredo, Uma Saída de Mestre, Prenda-me se for capaz, esse livro vai focar na astúcia do protagonista em criar golpes perfeitos, sempre com uma dose de suspense que é para aumentar a ansiedade em descobrir como é que tudo foi feito. É curioso pensar como o livro falha justamente quando ele tenta fugir da fórmula, ao invés de aceitar que o gênero tem suas limitações. Não que seja impossível de inovar, mas eu acho que nesse caso teria sido melhor encontrar um livro mais bem estruturado. Uma outra curiosidade é que o livro 2, inclusive já saiu no Brasil, é sobre um golpe que acontece em um cassino. Mais clichê impossível, não que isso seja necessariamente ruim. Eu, pelo menos, fiquei curioso. Scott Lynch, antes desse livro, era escritor de jogos de RPG. Então, eu acho que seria meio difícil ele não conferir um alto grau de humanidade aos seus personagens. Um erro comum dos filmes, tipo os que eu citei agora há pouco, é que os protagonistas são tão brilhantes, tão maravilhosos, tão inteligentes, que falham na verossimilhança. A gente deixa de acreditar que esse tipo de pessoa realmente exista. Mas não é pra isso que a gente vai no cinema assistir esse tipo de filme? Não é pra isso que a gente pega esse tipo de livro? Eu não sei. É bastante complicado você pegar, por exemplo, esse personagem aqui, que da metade pra frente do livro não consegue ser um estrategista tão bom assim, não consegue prever tão bem as ações dos seus inimigos. Então a gente deixa de acreditar que ele seja esse tal golpista brilhante que o autor está tentando vender desde o começo do livro. Mas não deixa de ser interessante a gente acompanhar a infância do personagem, por exemplo. A gente vai vendo como é que Locke Lamora se tornou a pessoa que ele é hoje. Os capítulos são sempre alternados entre o passado e o presente e sempre em terceira pessoa. Só que durante a narrativa, o foco vai passando para algo que deveria ser apenas um detalhe, que é a magia. Eu digo isso porque o autor nos passa a impressão de que com a magia qualquer coisa pode ser feita, não tem limitações. Os protagonistas são tão estudiosos, em nenhum momento conversam com a gente sobre as limitações dos magos. E aí quando um inimigo mago aparece, eles estão completamente despreparados, o que é completamente inverossímil, não dá pra acreditar, porque entre esses capítulos, no presente e passado, a gente vai vendo como é que foi o treinamento deles. O mestre deles sempre tentou fazer com que eles estivessem preparados para qualquer coisa. E eu duvido muito que durante todos esses anos ele nunca ia ter pensado em falar, então, se um dia, por acaso, vocês encontrarem um mago, assim, assim, assim. E eles são trucidados, entendeu? Eles passam realmente pra gente essa impressão de que eles não estão preparados para esse tipo de situação. Os nobres vigaristas são, o grupo do Locke Lamora, são completamente trucidados, e isso não passa pra gente emoção nenhuma, achei completamente desnecessário, apesar de ser realmente impactante. A verossimilhança também cai ao final, porque os golpes vão ficando mais pobres de criatividade a cada cena que passa, ao ponto de a gente virar e pensar, pô, sério mesmo que você vai cair nessa? E num livro sobre golpistas, essa é a última pergunta que você quer fazer, sabe? Ainda assim, a diversão criada na primeira metade do livro e o drama que é carregado até o final são capazes de manter a nossa atenção até o final da leitura. Se de repente o enfoque fosse um pouquinho mais infantil, diminuindo a idade do Locke Lamora, a quantidade de violência, de palavrões, os outros efeitos talvez não pesassem assim tão negativamente, vai saber. Mas de qualquer forma, se você estiver aí curioso para saber como Scott Lynch conseguiu juntar fantasia medieval com narrativa de golpistas, corra para ler As Mentiras de Locke Lamora. Vai levar 3 lampadinhas. E é isso aí. Se você gostou, clique em gostei. Para mais conteúdo sobre livros e literatura, continue ligado no Cabine Literária. Não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima. Só uma observação, eu vou falar para vocês porque é que eu fiquei curioso para ler As Mentiras de Locke Lamora. E a resposta está aqui atrás. E não tem nada a ver com George R. R. Martin, né? Porque o George R. R. Martin indica algumas coisas legais, outras coisas nem tão legais assim, né? Às vezes indica só porque tem uma amizade ali, pá. Mas o Patrick Rothfuss indicou, né? Mas
Ele escreveu aqui: provavelmente é um dos 5 melhores livros que li na vida. Não força a barra, né, amigo? Mua.